E aí, meus amigos, minhas amigas, vocês estão bem? Eu tô bem, apesar de você estar assistir um monte de coisa de terror, mas confesso que eu tô curtindo demais. Hoje temos o documentário de Five Nights at Freddy's do canal do Core, tá? Ó, 3 horas e 27 minutos e 41 segundos. Não vou assistir tudo de uma vez, não. Isso aqui é um teste, tá? Provavelmente a gente vai repartir esse vídeo de 3 a 4 partes, tudo dependendo do desempenho se você for assistir ou não, tá? Meta aqui é 700 a 800 likes para eu trazer a segunda parte. Vamos lá, eu vou assistir até aqui, ó, até a parte do FNAF, 38 minutos e 31 segundos, FNAF 2. Vocês falaram que estava desatualizado o negócio, então vamos lá assistir até aqui, beleza? Dá hype esse vídeo, se inscreve no canal, no final tem recadinho pra você. Primeiramente, muito obrigado por estar assistindo esse documentário. De nada, Nós vamos trazer todos os detalhes de todos os jogos de Five Nights at Freddy's. Conhece Ainda namorando e passando ali por alguns livros, mas explicando tudo em ordem cronológica. E todas quem dá as coisas vontade que de ler esses apareceram nos livros, jogos, viu? aonde elas encaixam. Vale a pena mesmo ler esses livros? É muito bobinho assim, tipo criancinha? Ou é pesado, tá ligado? Tipo o livro do Stephen King. E aonde elas estão. Então é um vídeo muito longo. Então eu espero que vocês gostem. É feito de fã pra fã. E segundo, eu gostaria de pedir pra você ir na descrição e conferir o link de todo mundo nos créditos. Tem muita gente legal que participou desse projeto, desde roteiro, animação e também algumas pessoas que trabalharam em Five Nights at Freddy's oficialmente. Então eu gostaria muito que você fosse na descrição e conferisse o canal de cada um. Tá bom? Bom, sem mais enrolações, então sente-se tem o canal de games, então se inscreva também, tá? Eu vou dar um jeito de deixar fixado no comentário sempre o nosso Discord, tá ligado? Pra você ir lá e a gente ficar trocando uma ideia. E sim, eu troco ideia lá. Eu dou uma sumida às vezes, mas eu apareço. Venha para o mundo de Five Nights at Freddy's. Bora conhecer, repor, relembrar tudo. É que louco, mano. Que louco, mano. Ilustração 2D, a Mandica. Ele mandou fazer toda essa introdução ou isso é um trailer? Ó o Foxy aí. Foxy. Olha o Springtrap. Não sei quem é esse. Esse é o Golden Freddy, é? Não sei quem é esse. Essa é a Chica zoada. Esse eu não sei quem que é. Esse é o do FNAF 2, que eu tô ligado. Springtrap aí. Tô manjando alguma coisa, viu, mano? Esse eu não sei quem que é. Esse é o Golden Freddy, não é? Não, não é não. Foxy. Não sei quem que é. Esse aí é o Bunny. Não é a Bunny, esse aí é a mina. Você tá falando, Bruno? Por que você tá falando isso? Porque vai sair vídeo. Vai sair vídeo que vocês indicaram. Tá gravado. Muito bom, mano. Olha os animatrônicos aí. Bela introdução, hein, Core? Parabéns, hein, mano. Olha isso. Estão tipo numa montanha russa, mano. Imagina um parque de diversões do FNAF. Que bizarro que seria. Pô, tem animatrônico pra caramba, mano. Por isso que deu um trampo, mano. O cara fez questão de fazer um documentário brutalzão mesmo. Olha lá. Esse aí é do último jogo, né? O Security Breach. Olha. Mano. Bom, gente, se estiver sem som, com base nos jogos criados por Scott Colton, se estiver sem som é porque eu tive que tirar por questão de ter tomado direitos autorais, tá?
Vocês sabem que Five Nights at Freddy's é um grande e enorme quebra-cabeça. Tem vários detalhes em vários jogos separados. Tem desde coisas antigas lá do Sister Location, trazendo um desenho velho, até coisas que vieram no Security Breach que vão fazer referências a essa época mais clássica também. Caraca, então, como tem véio. muita coisa em muitos lugares, a gente decidiu fazer a seguinte organização. Nós vamos trazer cada referência no seu devido tempo para vocês entenderem como que essa história foi caminhando. A gente não vai chegar, FNAF 1 tem isso, FNAF 2 tem aquilo, não. Nós vamos trazer organizadamente por cada evento que aconteceu em sua devida era. Então, pessoas, a primeira era de Five Nights at Freddy's, que a gente chega a ter uma noção de que informação que tem pra gente poder dar um start nesta história, é o nascimento do Michael Afton. O nascimento do Michael Afton, ele vai ser meio que descrito nos eventos das cutscenes do Sister Location, quando nós terminamos a noite e temos o Immortal and the Restless. Aí, ó, já começou diferente. Porque o Michael é o filho, não é? No outro que eu assisti lá, que é mais antigo, não é assim que começa. Aqui nós estamos jogando com o Michael Afton e ele está olhando aquele desenho, né? Como se fosse uma novela, uma série. Nós não sabemos qual é o primeiro episódio, mas a gente já sabe que essa série tá meio que dando um paralelo a respeito da infância do Michael Afton e de quando ele nasceu. Então essa primeira era, nós estamos na década de 60 para 70, mais ou menos. Beleza. Esse desenho vai mostrar a relação de um vampiro chamado Vlad com uma mulher chamada Clara. E aí eles tiveram um filho e uma época boa, porque eu tô lendo Drácula de Bram Stoker. Não quer assumir a criança. Clara, I tell you, the baby isn't mine. Tá falando tipo italiano. You're the only vampire I've ever loved. Todos esses desenhos fazem um paralelo com o próprio Michael Afton, dizendo que ele é parecido com o pai, mas também mostra um pouco mais de detalhes de como é o William Afton, ainda meio que jovem, conhecendo a esposa, né, que viria a ser a mãe do Michael, da Elizabeth e da criança chorona, e como foi o relacionamento desses dois, principalmente em relação ao primeiro filho. E nós podemos... Da hora, beleza, tô relembrando, provavelmente ele vai falar. O Michael é o que do FNAF 2 que ficava vendo lá. O William é o pai que tava lá embaixo olhando o filho sofrer todos esses negócios que mais pra frente ele vai virar o Springtrap, né? Podemos concluir que a relação era extremamente horrível. Não só por parte da mãe, que era uma pessoa meio chatinha, ficava naquela coisa de cobrança do marido e era meio doida de botar fogo nas coisas. You burned down my house? You call that a house? It was like a morgue in there. Mas também o próprio William Afton se mostrava já os primeiros sinais de ser uma pessoa horrível e de mau caráter. Não querendo pagar pensão, não querendo assumir o filho e tudo mais. Bosta, e meio que mostra que o relacionamento dos dois não era lá o dos melhores. Mesmo com esse relacionamento conturbado, o William e a sua esposa acabaram cuidando do Michael Afton e eles acabaram crescendo como família. E ali na década de 70, a gente subentende que a criança chorona nasceu. Isso para justamente a gente ver a idade dela, mais ou menos casando ali com uma criança ainda, perto da época do FNAF 4. Mas no outro documentário, a criança chorona não era uma menina? Nós vamos descrever basicamente os eventos de cada filho daqui a pouco, mas o Michael Afton foi o primeiro filho e o segundo filho foi a criança chorona. E depois tem a menina que entra dentro do animatronic, né? Mas um detalhe muito importante é que temos o primeiro pôster, que mostra que foi mais ou menos nesta época que tiveram a abertura da Fredbear. Possível parceria do Henry e Emily foi iniciada nos anos 70, conforme referenciado pelo próprio Phone Guy no FNAF 1. The animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night too. 20 Como anos? nós sabemos que o FNAF 1 se passa em 93, tirando 20 anos, né, que o próprio Phone Guy fala, sabemos que os animatrônicos começaram a nascer nessa década mais ou menos de 70, então mais ou menos de 73. Então ali praticamente foi o início da parceria do Henry e Emily com o William Afton. Nós sabemos disso por conta dos livros também, principalmente da trilogia inicial, acabaram, né, trazendo mais detalhes. O livro, ele é comic book? Ele tem desenho, é ilustrado?
O Henry Emily e o William Afton fizeram essa parceria, mas também tem alguns detalhes desta parceria nos jogos. É só pra mostrar que eles tiveram realmente uma parte, sabe, de amizade, e ela deve ter começado nos anos 70. Não só pelo que o Phone Guy fala no FNAF 1, mas também pelo pôster que nós achamos dentro do Security Breach, que é o Fredbear Singing Show, onde seria o primeiro animatrônico que existiu. Era animatrônico meio urso, marrom, ainda, né, com os detalhes parecendo um urso de verdade, mas podendo caminhar, que foi o Fredbear. Muito provavelmente o Fredbear foi o primeiro animatrônico feito de toda a história de tudo que rolou em Five Nights at Freddy's. A gente, infelizmente, não tem tantos detalhes da amizade que o William e o Henry tinham. A gente não tem como ter muitas pistas, pois os jogos nunca apresentaram isso como um grande fator. Só que os dois eram muito amigos e que eles acabaram fazendo um negócio juntos. E o primeiro negócio foi a Fredbear's Family Diner. Ainda nessa época, nós não temos o paralelo do que pode ter acontecido com a esposa do William Afton. Não sabemos o que tá acontecendo e não temos essas informações. É porque no primeiro que eu assisti, não fala absolutamente nada de uma esposa. Só fica na amizade dos dois, das crianças e da alma das crianças que entraram dentro dos animatronics, né? Você que já jogou aí, ó. Eu sei que tem chão aí, são 3 horas e 27. Mas... a esposa em algum momento aparece? Eu sei que muita gente vai lembrar do áudio lá da Vanessa do Security Breach, principalmente falando um paralelo do que rolou com a família dela, mas por conta dos livros mais recentes do Tales from the Pizzaplex e também outros detalhes que estão começando a aparecer no filme, talvez esta informação de que a mulher do William Afton tenha morrido nessa época pode não ser verdade. E também não temos o que tá rolando com a Elizabeth na década de 70. A gente tem informações dela na década de 80 que eu vou chegar nessa parte daqui a pouco. Mas eu quero que vocês saibam que Michael Afton tem um irmão que é a criança chorona. Bom, agora nós temos a seguinte pintura para chegarmos na década de 80 mesmo, onde William Afton é um pai solteiro e o Henry Emily tem uma filha chamada Charlie. Essa filha veio de algum relacionamento que o Henry teve. Nunca é citado ou mencionado a mãe da Charlie, só que o Henry Emily é pai da Charlie e que meio que as crianças participavam às vezes do negócio, onde os pais ficavam ocupados tomando conta, né, da Fredbear's Family Diner, e aí as crianças iam lá pros pais ficarem de olho nelas. Tanto que é por volta... Terrorizando. Imagina teu pai ter um restaurante que tem uns bichos que, cara, deve servir hambúrguer. Meu Deus do céu, ou você é uma criança obesa, ou ia ficar fedendo a gordura o dia inteiro, mano. Puta, mais ou menos dessa época que o Henry Emily pode ter criado a Puppet. E ali ele fez essa Puppet pra proteger a própria filha dele. De não ficar, sabe, solta andando pelo lugar e meio que ficar de olho se a criança tava tudo bem e podia caminhar ali e tal, sabe? Principalmente porque a Fredbear's Family Diner era um lugar onde recebia famílias para fazer festas de aniversário. E como o Henry Emily vivia ocupado trabalhando e o William Afton, né, consequentemente também, então eles meio que não ficavam tão de olho assim nas crianças. Que agora o foco principal vai ser o Michael Afton e a criança chorona. Como o Michael Afton acabou tendo esse senso de rebeldia, porque justamente o Michael Afton acompanhou mais de perto o caráter do pai. Justamente porque ele é o mais velho, ele viu como que o pai dele agia, não só com a mãe dele, mas também, né, do jeito que ele tratava normalmente as pessoas, e até ele, por ser o filho mais velho. E também porque o William Afton largou praticamente os filhos pra, sabe, fazer as coisas do trabalho dele, e ele, né, não tinha contato do pai, não eram amigos, não era nada. Era só tipo, meu velho que fica cuidando numa pizzaria cheia de animatrônico. É pizzaria, cala a boca. Eu falei hambúrguer. É pizzaria. Pô, mas adoro uma pizzinha, hein? Pepperoni. Foi um catupiry. Pizza havaiana, que é com abacaxi, presunto e queijo. Que delícia. Mas aí, mano, eu lembro que o Michael ficava fazendo bullying com o irmão mais novo, né? E a criança chorona ainda é um caçula que não sabe direito o que tá acontecendo. William Afton acabou sendo esse pai horrível, meio que, sabe, bravo com todas as coisas. Ele já era estúpido, ele já tinha feito várias coisas horríveis, né? Mas ele também ter feito as coisas quando o Michael ainda era um bebê. Esse relacionamento dele com os filhos acabou deteriorando, ficando cada vez pior. E do outro lado, o Henry e a Charlie era um relacionamento muito amistoso e amoroso de pai e filha, mesmo o Henry não sendo um pai tão presente também. Mas outra coisa começou a surgir nesta época, que foi a inveja do William Afton sobre o Henry. Ele ficava admirando o amigo dele, principalmente da tecnologia que ele acabou criando, né? Que talvez seria as novas versões de animatronics, os Springlocks. Esses animatronics, eles têm um negócio muito interessante, onde um funcionário podia entrar dentro do Springlock e ser como uma fantasia. Isso aí do outro. Andar pelo lugar e fazer brincadeiras e entreter as crianças. Mas também o mais legal é que, se o funcionário saísse do Springlock, ele poderia servir, né, a fantasia, melhor dizendo, como uma atração no show. Esta aqui...
Cara, que muito louco. Agora eu entendi por que acontece, mano. Eles entravam lá e aí o William, ele fez algum negócio pros Springlock matar a galera que tava dentro, né? Dia criada pelo Henry acabou dando mais força pra Fredbear's Family Diner crescer. Muito provavelmente o William Afton também queria fazer os animatrônicos, mas a galera acabava não se interessando tanto, mas se interessando pelo projeto do Henry. E também a galera via mais ainda o amor da Charlie pelo Henry do que o William pelos seus filhos. Consumido por essa inveja, por essa ganância, por essa loucura, isso pode ter dado um gatilho pro William Afton fazer o que fez em 83. Esse é o primeiro grande ano que temos muita coisa acontecendo em Five Nights at Freddy's. Primeiro, William, consumido de inveja, ainda mais de ganância e coisas que ele gostaria de ter o controle, ele acaba tendo a oportunidade de ver a filha do Henry pro lado de fora da pizzaria. Isso é referenciado no FNAF 2 daquele minigame do Take the Cake. Mas o FNAF 2 não é o do molequinho dentro do quarto? Aí eu odeio esses barulhos, mano. Oh, filha da mãe, eu também assustei de novo. Eu tomei o mesmo susto no último vídeo, mano. E pelo minigame do FNAF 6 do Security Puppet. Meio que foi a referência mostrando que uma criança morreu do lado de fora, já era o William Afton agindo ali, consumido pela loucura. E também no Security Puppet vai mostrar a criação da Puppet tentando proteger a Charlie, que ficou do lado de fora da pizzaria. Nisso, a Puppet, que foi programada para proteger a Charlie, ela tava com vários pesos de outros presentes em cima dela. E aí, a Puppet não consegue chegar a tempo da tragédia ser evitada. A Puppet tenta chegar perto da Charlie de algum jeito, mas a Puppet ainda assim, com a programação dela, vai e abraça a criança. Por conta da chuva, ela acabou se deteriorando e aí acabou, sabe, estragando e tentou chegar perto da Charlie. Aí foi aonde ela estragou de vez e infelizmente não protegeu a criança. Mas ela tá viva ainda? Mas aqui aconteceu algo... Gente, no livro ele tem detalhes de como o William fez essas coisas? Muito insano, onde a Charlie acabou possuindo o animatronic. Eu lembro. Isso ainda não era tão perceptível para o William Afton, porque quando ele foi embora, ele só deixou a criança e foi, e aí depois a Puppet chega. Então essas coisas ainda não sabem ainda claramente, mas foi justamente nesta noite que a tragédia aconteceu. Foi a partir daí que bostalhou tudo. Na sequência, nós temos a continuação desse minigame, que é o Later That Night, ainda no FNAF 6, que é o minigame do Midnight Motorist, onde no minigame a gente chega como se fosse uma parede aberta ali no meio da rodovia. Muito provavelmente o William Afton tava louco, tava maluco, né? Talvez de bebida, talvez, sabe, ainda por conta dos defeitos. E ele surtou de vez, né? Por tudo que aconteceu. E aí, ele tava dirigindo a milhão na autoestrada. Esse minigame tá descrito nos arquivos do jogo como depois daquela noite. E a única noite importante até então, do que teria acontecido algo de ruim, foi a morte da Charlie. Sim. O grande detalhe do Midnight Motorist é revelar que o William Afton também maltratava os seus próprios filhos. Ele acabava gritando com eles e agindo como um pai extremamente estúpido. O Homem Laranja que tá nesse minigame é pra representar ainda o William Afton numa forma ainda não psicopata. Ele fez o que já tinha feito, mas ele ainda não tava, sabe, andando de roxo nas sombras. Ele ainda meio que aparecia pro público e tinha uma certa influência na Fazbear em geral. Esse minigame ainda tem dois locais. Um deles é uma coisa meio estranha, e o que dá a entender é que nesta parte é como se fosse uma pilha de terra. Não explica necessariamente o que lixo, e tem várias referências e teorias a respeito deste terreno e o que poderia ser, mas nós não sabemos o que tá acontecendo e não temos certeza do que rolou neste lugar. A única coisa que temos é no guia de Five Nights at Freddy's falando que é uma pilha de terra e nada mais além disso. E a próxima parte é do restaurante da Juniors, onde ali naquele restaurante o William Afton já tentou entrar e ali o segurança, tipo, não entra aqui não, tá ligado? Fica aí de boa na sua. Pode ser que esse lugar seja depois comprado pela Fazbear Entertainment e virou uma das localizações da Fazbear. E também a frase que o William Afton termina esse minigame falando que ele foi pra aquele lugar de novo e tendo aquelas patas de urso do lado de fora, também não temos nenhuma resposta. Olha só onde os malucos foi caçar coisa, velho.
tão clara que vai satisfazer vocês ou vai satisfazer a fanbase como um todo. Infelizmente, isso ainda está meio que aberto. A gente não sabe pra onde a Criança Chorona foi. Foi pra Fredbear's Family Diner? Foi pra Freddy Fazbear Pizza? Ou o William Afton botava medo na criança, sabe? Vestido ainda de coelho? A gente não sabe e eu não tenho como dar 100% de certeza o que é. É mais sabendo que eles a relação... não falaram nada. Ô, Cor, você não falou nada que ele se vestia de coelho, mano. A relação do William Afton, principalmente com a Criança Chorona, não era dos melhores. Mesmo com a perda da sua própria filha, Henry e Emily, ainda com William Afton, em 83, fizeram a Fazbear Entertainment. Caso vocês estejam com dúvidas, acontece o seguinte: no coletável no FNAF Help Wanted, que é como se fosse uma moedinha do jogo, lá tá falando que a Fazbear Entertainment meio que foi criada em 1983. E também a gente já pode assumir que a abertura da Freddy Fazbear Pizza foi no mesmo ano, onde a gente teve, principalmente os animatrônicos, a gente tanto conhece, que é Freddy, Bonnie, Chica, Foxy e Balloon Boy, já sabendo que, né, tem o Nightmare Balloon Boy, que veio também como forma de pesadelo em 83, e também a JJ. Todos esses animatronics vieram na Freddy Fazbear Pizza, que tinha acabado de ser... Pera aí, Foxy, Bonnie, Freddy e Chica, Balloon Boy... E esse aqui, já esqueci o nome. Inaugurada. Com isso, eles dão abertura também na Fazbear Entertainment. Deixa eu explicar pra vocês melhor. A Fazbear Entertainment é como se fosse o nome de toda a empresa que tem dentro dela a Fredbear's Family Diner e a Freddy Fazbear Pizza. É como se fosse a empresa-chefe que manda nas outras empresas. Eles fizeram isso justamente para poderem... É tipo o Grupo Arezzo. O Grupo Arezzo é dono tipo da Reserva, da Arezzo, de um monte de loja, tá ligado? Era da Bal, essas coisas. Abrir outros lugares e terem outros ramos de negócios que vão ter dicas e pistas que eles tiveram outros lugares, como uma franquia de coisas mexicanas que veio dali, o El Chip, e também uma franquia de coisas de chocolate, tanto que tem até uma skin do Bonnie que ele é todo meio temático de Páscoa. Que da hora, não mano. Tem nenhuma evidência que o Henry Emily saiu da empresa ou deixou a Fazbear Entertainment na mão de outras pessoas. Nós sabemos que em 83, William Afton e o Henry tomavam conta ainda do lugar. Não só do lugar, mas dos outros que eles estavam abrindo. E mesmo agora, com os animatronics Spring Locks fazendo a festa na Fredbear's Family Diner, eles criaram essa nova linha de animatronics na Freddy Fazbear Pizza. E mesmo com tudo dando certo, tudo parecendo um sonho maravilhoso, as coisas iriam se tornar um pesadelo. Bom, até agora os animatronics ainda são bonzinhos. Quem é ruim é o William, né? Entra agora o principal protagonista de Five Nights at Freddy's 4, a Criança Chorona. Ela é também o principal protagonista da história que tá acontecendo no FNAF 4, por conta dos eventos, dos minigames, mas também ela é a que vai ver os animatrônicos daquele jeito de pesadelo, justamente por conta das lendas urbanas que começaram a rolar, por conta, né, de que uma das crianças que frequentava o lugar, vulgo Charlie, acabou desaparecendo, e aí as crianças acabaram inventando um monte de histórias. A primeira coisa que acontece com ela é que ela é bulinada pelo seu irmão mais velho. Michael Afton, vestindo uma máscara de Foxy, acaba trancando a Criança Chorona no seu quarto e ela fica presa apenas com uma pelúcia do Fredbear. Ele falou bulinada? Acho que ele usou a palavra errada, né? Bulinada tem um outro sentido, eu acho. Essa pelúcia vai meio que conversar com a Criança Chorona, até se perguntando se o Michael tinha trancado ela de novo, dando a entender que o Michael Afton já faz isso com a criança já tem pelo menos algum tempo. Não sabemos se é dias ou semanas, mas sabemos que é recorrente. E aí o Fredbear fala que amanhã é um novo dia. Mais ou menos nessa época também, aparentemente o William Afton já tinha uma instalação subterrânea, e isso a gente vai ver justamente na Custom Night do Sister Location, comprovando que o William Afton estava monitorando seu próprio filho, vendo como é que ele estava se comportando, vigiando ele dentro da sua própria casa, ou também vigiando o Michael Afton, que a gente não sabe, mas ele tem um sistema de vigilância, onde ele fica observando seus próprios filhos. Ele começa a vigiar o seu filho, Crying Child, no quarto dele. No próximo dia, a Criança Chorona, ela vai até o quarto que tá mais na direita da casa, e ali temos o quarto de uma menina. Sim, aqui é o indício de que ele... Que da hora, ó. E o Freddy fica só seguindo ele, mano.
Elizabeth Afton é a nova membra da família. Sim, muito provavelmente Elizabeth nasceu em 1983. Talvez não exatamente na hora que tá tendo os eventos do FNAF 4, talvez alguns meses antes ou semanas antes, a gente não sabe. Mas é fato de que a Elizabeth nasceu justamente em 83. Isso porque justamente agora no filme tá dando uma pista, justamente que a irmã mais nova do Michael Afton tem por volta de mais ou menos 10 anos de idade nos eventos do FNAF 1, que é em 93. Então 93 menos 10 dá 83, que é o ano de nascimento dela. Só que também outra coisa que comprova é que justamente esse brinquedo que nós vemos do lado da cama tem um teaser do FNAF AR, o Special Delivery, onde tem praticamente o mesmo boneco, pelo menos similar, a Mangle, que vai justamente fazer a referência de ser um brinquedo, uma versão mais assim para meninas do Foxy, que é justamente branca e rosa. Que loucura, mano. Os caras são muito crânio, ficar procurando esses easter eggs, essas coisas, cara. Que da hora! E aí vai acontecer o quê? O fundo do negócio é um berço. O que tá dando um paralelo dizendo que a Mangle tem um berço no fundo, que é um quarto de menina. Nisso pode indicar que o quarto é da Elizabeth e que ela nasceu justamente em 83. Mas voltando aqui o que aconteceu com a criança chorona. Mesmo ela vendo esse brinquedo todo destruído, o Michael tá escondido atrás da televisão. E quando a criança chorona passa perto da televisão, não acredito, mano. Segundo o susto assistindo o documentário do negócio, eu assustei. Imagine jogando, mano. Ai, caramba. Ó, irmão. Buleiro. Caramba. E isso merece sua inscrição, viu? Se inscreve aqui no canal. A pelúcia do Fredbear vai e consola a criança, dizendo que amanhã é um novo dia. No próximo dia, a criança chorona já tá na Family Diner e vê o próprio pai dela trabalhando lá dentro como guarda, vestindo um outro funcionário numa sala um pouco mais afastada. Isso possivelmente pode ser que tenha deixado a criança chorona assustada, dando a entender de que as pessoas entram dentro dos animatronics. Acordando no outro dia, a criança chorona ela vai andando por aí e ela fala com várias crianças. E aí descobrimos que a festa que tá rolando, né, o preparativo, pelo menos ali, é pro aniversário da criança chorona. Ela volta pra casa depois de chegar da Fredbear Family Diner, e aí então ela vê um programa de TV, dando mais uma pista que estamos em 1983, com um desenho passando ali, que é o Fredbear and Friends, onde tem o Fredbear, Fred, Bonnie, Chica e Foxy aparecendo ali como um marketing da Fazbear Entertainment. E no outro dia, a criança chorona tá presa dentro da sala com os modelos Spring Locks, preso ainda por conta do Michael fazendo bullying com ele. Todo o FNAF 4, a cada dia que você vai passando, vai fazendo uma contagem regressiva até uma data especial. Essa data especial é o aniversário da criança chorona. E finalmente chegamos no tão fatídico dia onde é o aniversário da criança chorona. Mas o Michael Afton tá ali com alguns amigos deles e eles pretendem fazer uma nova pegadinha na criança chorona. A criança ali meio desesperada, querendo sair daquela situação, mas infelizmente o irmão dele e os outros amigos são bem maiores que ele. O irmão pega a criança, que é o próprio irmãozinho mais novo, junto com seus amigos, e eles vão fazer com que o irmão dê um grande beijo no Fredbear. Eles chegam perto do Fredbear, colocam a criança dentro da boca daquele animatrônico, e aí o resultado vocês já conhecem. Eu não lembrava disso, mano. A Mordida de 83, onde mais uma tragédia acaba cercando mais ainda a Fazbear de outros problemas que ela viria a ter mais pra frente. Com os eventos que vimos nos minigames do FNAF 4, o que dá a entender é que aqui que os pesadelos começam. Justamente os pesadelos que nós vimos na gameplay do próprio FNAF 4, onde nós estamos controlando a criança chorona, sobrevivendo ainda num estado de quase vivo, mas infelizmente a vida da criança está por um fio. Aí que tá, mano. Naquela vez que eu assisti, eu pensei que quem tava nessa gameplay era o Michael. Eu confundi, vocês não me corrigiram. Na verdade, é a criança chorona, que é do FNAF 4, que o pai tá assistindo o filho sofrer. E o Michael não tem nada a ver com isso, ele é só o Zé Buleiro.
enquanto o garoto é assombrado pelos pesadelos, no qual fazem as pelúcias de Fred, Bonnie, Chick e Fox e também do Fredbear se converterem em nightmares, deixando a criança cada vez mais perturbada, não só pelas lendas urbanas, mas agora que ela tá tendo esses pesadelos durante a noite. Então justamente esses pesadelos vão ficando piores justamente conforme os dias vão passando, mas o que eu quero que vocês entendam é, os minigames acontecem antes e a gameplay acontece depois, justamente depois da mordida que o Fredbear acabou fazendo na cabeça da criança. Tanto que nós vemos algumas referências, por exemplo, de coisas, sabe, como pílulas, como um soro que aparece do nada. Isso é Aonde? Pílulas e soro? Não, eu tô vendo aqui um vaso, ó. Cadê? Aqui não tem nada. Justamente o estado ainda, sabe, da criança estar pela vida, né, nas mãos praticamente dos médicos. E então a criança acaba piorando e piorando e piorando, com os seus pesadelos ficando cada vez maiores e cada vez mais sinistros. Ah, isso aqui é um pesadelo, mano. Aqui ele já sofreu uma mordida, pode crer. Tanto que é justamente aqui que começa a aparecer, por exemplo, animatrônicos com a boca gigantesca e até com as bocas na barriga. A criança chorona ainda está lutando para se manter viva, mas, independente disso, a criança chorona tem esse último sonho onde ela enfrenta um nightmare. Olha que pesado, Essa última parte é a mais difícil do FNAF 4, onde a gente tem que sobreviver a esse urso totalmente distorcido. Uma versão do Fredbear, mas agora totalmente sombria e nefasta. Na verdade, esta forma pode ser justamente a última parte de consciência que a criança chorona teve. E as últimas memórias que ela teve é enfrentando mais um dos seus pesadelos antes dela ir embora desta vida. Que loucura, mano. Ainda temos mais uma cena da criança chorona agora perto da sua morte, onde ela imagina as pelúcias falando com ele. Até que no final, o texto da pelúcia do Fredbear muda meio que para uma cor diferente e diz que consertaria a criança chorona. Quem estaria por trás da pelúcia nas últimas frases é desconhecido. Pode ser a Charlie, né, meio que usando a imagem do Fredbear ali, já que ela já estava na Puppet, tentando talvez ver o que poderia acontecer com ela. Ou pode ser o próprio William Afton, já que a gente viu que tem o paralelo de um Fredbear lá na Coastal Night do Sister Location, onde tem um rádio comunicador. Muito provavelmente o pai falava com o filho através da pelúcia. Todos esses eventos vão meio que dar a pista do porquê que a Fredbear's Family Diner fechou. Isso porque no FNAF 2 o próprio Phone Guy vai falar que a Fredbear's, né, um restaurante antigo, já fechou há anos. We don't have a replacement for your chef yet, but we're working on it. We're going to try to contact the original restaurant owner. I think the name of the place was Fredbear's Family Diner or something like that. It was closed for years though. I doubt we'll be able to track anybody down. Já que a Fredbear's Family Diner foi fechada, muito provavelmente tudo foi movido para Fred Fazbear Pizza. Isso é o que dá a entender, já que os áudios antigos, o Phone Guy, ele sempre estava se apresentando como você é o novo rosto da Fred Fazbear Pizza. Thank you and remember to smile. You are the face of Freddy Fazbear's Pizza. Muito provavelmente isso aconteceu no mesmo ano, ainda em 83, e também no próprio minigame, né, do FNAF 2, o Dar Presentes e Dar Vida, indicando que a Puppet já estava numa nova localização. O próximo ano que temos em Five Nights at Freddy's é 1985, que vão ter muitas informações importantes. Eu sei que vocês devem estar com muitas dúvidas, por exemplo, mas o William Afton continuou trabalhando? Muito provavelmente sim. Mesmo com a morte do seu próprio filho, ele continuou na empresa ainda fazendo as coisas. Mas tava rolando os bagulho do subsolo lá e fazendo as paradenhas. Muito provavelmente outros lugares também acabaram tendo franquias da própria Fazbear Entertainment. Talvez outras Fred Fazbear Pizzas. Mas os eventos que a gente vai descrever aqui, muito provavelmente aconteceram com a primeira Fred Fazbear Pizza de 83, que é justamente aonde os animatrônicos foram depois do fechamento da Fredbear's Family Diner. De 83 a 85 também a gente não tem como saber se o Henry saiu da empresa. Muito provavelmente não, ele continuou trabalhando. E também os filhos do William Afton ainda estavam ali por perto do pai, mesmo sabendo que o irmãozinho mais novo morreu, o que pode ter deixado o Michael Afton com uma culpa enorme. Muito provavelmente isso aconteceu com o Michael, mas esses eventos, essas coisas, é mais ideias e teorias do que a gente tem, né, do que pode ter acontecido nesse meio tempo, até chegarmos em 85, que é outro ano importante. Claro, que irmão não ficaria em choque porque
fez cagada, né? E agora é justamente a fita do FNAF 3. Foi essas fitas que, se vocês se lembrarem lá na Fazbear Frights, né, que é o FNAF 3, eles acabam falando que tem um lugar que eles entraram e acabaram achando fitas muito antigas de um cara ensinando como é que usa os trajes, né, de Spring Bonnie e de Fredbear. Hello. Welcome to your new career as a performer/entertainer for Freddy Fazbear's Pizza. These tapes will provide you with much needed information on how sobre to como lidar handle, e traje. climb into, climb out of mascot costumes. A próxima fita, o Spring Phone Locks. Guy, ele vai ensinar mais sobre essas roupas Spring Locks, como elas funcionavam e tudo mais, e também vai falar sobre a existência de uma Safe Room. As always, if there is ever an emergency, please go to the designated safe room. Aí, o cara já tá dando a letra aqui, mano. Vai dar ruim. E você ainda vai pra esse emprego? Every location is built with one extra room that is not included in the digital map layouts programmed into the animatronics or security system. This room is hidden to customers, invisible to animatronics, and is always off camera. A próxima fita, o Phone Guy, ele vai falar de uma localização. O cara já cria um negócio pra você se esconder dos animatronics. E você ainda vai lá. Então, irmã da Freddy Fazbear Pizza, que acontece um acidente envolvendo falhas em um dos trajes dos Spring Locks. Hello. There's been a slight change of company policy concerning use of the suit. Don't. After learning of an unfortunate incident at the sister location involving multiple and simultaneous spring lock failures, the company has deemed the suit temporarily unfit for employees. A gente acredita que pode ser o traje do Spring Bonnie. Não temos conhecimento se o empregado dentro da roupa sobreviveu ou não. O restaurante exato também não é mencionado. Eu falei pra vocês que pode também ter outras Spring Locks espalhadas em outros lugares. Muito provavelmente a Spring Lock que a gente vê depois também no Sister Location, a noite 4, é uma outra Spring Lock. Não sabemos se é o Spring Bonnie ou se é o Fredbear, mas deve ser outros Spring Locks que eles acabaram montando para outras localizações. E a última fita que temos do Phone Guy ainda desta época é justamente avisando sobre as Safe Rooms, falando que não é para ficar levando o cliente ou outras pessoas que não têm permissão para acessar essas salas. Não é pra namorar nessa sala. Vai que um funcionário fala, acho que eu vou levar uma garota aí, ou um garoto, quem sabe, pra gente conversar, comer uma pizza, morrer no final do turno, né? Hello. This is just a reminder of company policy concerning the safe room. The safe room is reserved for equipment and/or other property not being currently used and as a backup safety location for employees only. Justamente nessa época que as fitas foram gravadas, que a gente acabou vendo no FNAF 3, parece que foi indicado nas novels, onde o Afton já tinha planos de fazer uma outra pizzaria nesta época. O que nem a gente viu no falei, ó, é graphic novel, mano. Gibi. Location indica que a Afton Robotics, ela é antiga e toda a instalação que foi feita ali. Fora que também ele já tinha planos de fazer a pizzaria para ele que vieram só nos anos 90. Afinal, desde os anos 80, a Freddy's fez um sucesso absoluto e também demonstrou ter filiais e outras localização irmã nos anos 80. Existe uma teoria de que a localização irmã, que é citada nessas fitas, seria a primeira tentativa do William de criar um local, e nesse local teria acontecido um acidente do traje de Spring Lock Suite. Mas, né, é aquilo que a gente fala, é muita teoria, muita coisa, mas o fato é que a instalação e a criação da Afton Robotics foi nessa época, mas os eventos do Sister Location aconteceram depois. Muito bem. A Afton Robotics é o que tava embaixo, aonde o William olhava a criança chorona. É isso. Elas deram um pouco mais de clareza pra nós do que poderia ter rolado, mas algo também aconteceu nessa época que é de extrema importância. Indo agora para o Survival Logbook e tendo ainda pistas na própria câmera 4B, no Foxy Go do FNAF 2, o Fruit Maze do FNAF 6 e o Pizza Party do Help Wanted. Nossa, no dia 26 de junho de 85, William Afton utilizou o traje de Spring Bonnie e atrai 5 crianças para a sala dos fundos, também conhecida como a Safe Room. E ali, na primeira Freddy Fazbear Pizza, a primeira criança que ele mata é Suzy, onde a gente pode ver até no minigame do Fruit Maze, onde o William Afton tava falando pra criança que sabia onde o cachorro dela estava. Que filha da mãe, mano.
Atraiu a criança. Olha só, atraiu a criança. Tá procurando o cachorro. Ah, filha da mãe. Olha lá no fundo ali, ó. Spring Bonnie, que é o William Afton. He's over here, ele está aqui. Olha lá. Siga-me. William Afton acaba fazendo mais uma vítima. E nesta mesma época, ele também faz outras vítimas, como Jeremy, Fritz, Gabriel e Cassidy. Nesse dia, Cassidy e Gabriel, muito provavelmente, estavam fazendo aniversário. Suzy tinha perdido seu cachorro, como eu falei pra vocês, e Jeremy foi deixado pelo seu pai no restaurante. Todas vítimas fáceis para o William Afton poder enganar e levar para a safe room. E aí, então, isso é conhecido como Missing Children Incident, ou também conhecido como MCI. William Afton, depois de matar as crianças, ele coloca seus corpos dentro dos trajes animatronics. Ah, que pesado, mano. É muito pesado, velho. Como indicado pela forma que eles matam o jogador, indicado pelo Pizza Party, que é aquele final que a gente vê do Glitch Trap atraindo a gente lá no Help Wanted. Com isso, Puppet, agora sendo possuída pela Charlie, ajuda as almas a possuírem os robôs para se vingarem. Suzy acaba possuindo Chica, Jeremy possui Bonnie, Fritz possui Foxy, Gabriel possui Fred Fazbear e Cassidy possui Fredbear, que Tudo começa com a menina lá, que a filha do maluco, e a Puppet. Tudo começa, o sentido de vingança dos animatronics. Agora é conhecido como Golden Freddy. Com todos esses eventos, a fama da Fred Fazbear Pizza e a Fazbear Entertainment no geral acaba ficando cada vez mais tenebrosa. Com isso, vem a ordem da Fazbear Entertainment de retirar o acesso das safe rooms. Isso também foi falado na outra fita que nós temos lá no FNAF 3. Hello. This is just to inform all employees that due to budget restrictions, the previously mentioned safe rooms are being sealed at most locations. E também temos alguns indícios do Follow Me, que é justamente o minigame que a gente vai passar lá também no FNAF 3. Cachorro. Onde a conclusão do Follow Me é justamente uma safe room, uma sala secreta que os animatrônicos não tinham nenhum reconhecimento disso no mapa. Mas eu vou chegar nisso daqui a pouco para vocês entenderem melhor. Só saibam que o minigame vai ter a referência dessa safe room que ficou tão conhecida dentro de FNAF. Tudo isso foi uma grande tentativa da Fazbear Entertainment de subir a confiança dela com o público, já que os pais começaram a ficar sabendo das lendas urbanas e também de ficarem preocupados com seus filhos. O lugar meio que talvez tenha algum louco entrando e fazendo coisas ruins com as crianças. Bom, ela tentou fazer isso e reforçar mais a segurança, e a polícia local acaba prendendo um suspeito. As câmeras de segurança veem uma pessoa andando pelo lugar e ele é detido. Muito provavelmente foi o William Afton que estava andando pelo lugar. Mas como sorrindo com essa cara de psicopata, é ele. Ele é o dono do lugar, né? Ele pode andar livremente. Meio que ficou tudo bem. Ele foi liberado, já que não encontraram provas contra ele, mesmo ele tendo uma atitude suspeita durante a noite. E ele foi liberado justamente porque nos livros vão detalhar isso e em várias partes dos jogos onde os corpos das crianças foram escondidos dentro dos animatronics. Então pesado, a polícia acabou não encontrando os corpos dos tais crimes que o William Afton tinha cometido. E então, sem corpo, sem crime. Ele foi suspeito de uma movimentação esquisita, mas ele foi liberado. Com isso, o William Afton pode ter levantado até uma suspeita dentro da empresa. E com isso ele toma uma atitude. Ele vai abrir uma nova localização para ele poder tomar conta e não ficar andando pela Fazbear. Meio que, sabe, tentando jogar uma Tenho que fazer besteiras em outro lugar. O cara é o dono e tem que se esconder da galera. Mas também é um psicopata, né, mano? Tira de fumaça para ninguém ficar desconfiando dele. E isso muito possivelmente foi depois dos incidentes das crianças que elas desapareceram na pizzaria. Eu expliquei tudo isso agora, mostrando para vocês o local do crime, a data do crime, o assassino e as vítimas. Vocês agora sabem tudo o que aconteceu nesta época. Mas uma coisa muito importante que eu tenho que falar é o porquê que isso aconteceu. O que levou o William Afton a fazer esse crime terrível justamente na época que tava tudo
tudo ainda muito bem dentro da empresa, mesmo com os outros acidentes que acabaram acontecendo, justamente com o filho dele, e também, né, os rumores de uma outra criança que acabou morrendo do lado de fora da pizzaria, e aquele crime já tinha um motivo justamente por conta do Henry, que não expliquei pra vocês. Mas o que levou o William Afton a matar essas 5 crianças? Entra agora em cena a trilogia de Five Nights at Freddy's, que são Silver Eyes, Twisted Ones e Fourth Closet, onde lá vai mostrar que o William Afton era uma pessoa sórdida. William Afton é descrito como um tirano sádico nascido do sentimento de uma agressão e também maltratos na vida toda. É, mano, uma infância zoada. Tudo esses bagulho é uma infância zoada, velho. Justamente o sentimento de agonia e ainda em conjunto com o gosto de querer ter mais poder, acreditando ter razão para suas ações e satisfazer o seu cruel prazer. William Afton, ele tinha um fascínio pela ideia dos animatronics, uma vida incapaz de sentir agonia. E justamente por ele admirar essa ideia, ele acabou transportando isso para uma outra personalidade, que é basicamente uma licantropia, onde ele acabou se impersonando de Spring Bonnie, pegando os trajes dos Springlocks e fazendo tudo o que fez, justamente para tentar externar essa admiração que ele acabou tendo pela sua própria criação. Porém, faltava algo, uma personalidade real, vida real, pois os animatrônicos eram vidas sem propósitos. E justamente o gatilho que fez o William Afton sentir que estava perdendo seu poder e também vendo que o seu amigo era muito melhor e mais capaz que ele, que fez com que ele matasse a sua primeira vítima, a Charlie. Ele percebeu que o Henry conseguia amar essas criações e tudo que ele acabou fazendo ao decorrer da vida, e o William Afton não tinha essa capacidade. Pô, isso aqui é do livro, mano. Olha lá, o meu pai confiava em você, acusou Charlie. Estava de joelhos, fita no rosto do coelho, concentrado. O que foi que você fez com ele? Sua voz falhou. Eu ajudei a criar, veio a voz de dentro da máscara, mas não era a de Dave, não era o tom patético e amargo que os adolescentes teriam reconhecido. A voz do Dave era alguém que estava dentro do coelho, antes do William. A voz do coelho era doce e rica, quase musical. Era confiante, de alguma forma tranquilizadora, uma voz que poderia convencê-lo de quase qualquer coisa. Dave deixou a cabeça pender para o lado e a fantasia se deslocou de modo que apenas um dos olhos bulbosos pudesse espiar pelo buraco. Nós dois queríamos amar, explicou em seu tom melodioso. O seu pai amou e agora eu também. Você matou, corrigiu Carlton, depois explodiu em algo que se assemelhava a uma risada. Parecia mais lúcido, como se a ira estivesse fazendo sua mente entrar em foco. Desvencilhou-se das mãos de Jessica e se ajoelhou no chão. Você é um cretino doente, cuspiu. E o que criou foram monstros. As crianças que você matou continuam aqui. Você deixou todas elas presas. Elas estão em casa. Comigo. A voz de Dave era rouca. A cabeça grande do coelho escorregava para frente e se inclinava a falar. O dia mais feliz das vidas delas. Que livro que é esse, mano? Foi aí então que o William Afton não só fez a primeira vítima, mas na loucura dessa cabeça muito sórdida, acabou pegando as crianças e colocando elas dentro dos animatronics, para justamente dar vida a eles, justamente tentando fazer com que eles existissem e que ele pudesse amá-los de volta. Agora que descrevemos o que aconteceu em 85 e 86, vamos para o fatídico ano de 1987. E é aqui que a gente vai parar esse react de hoje, no ano de 87, tá? Mano, já deu, ó, 47 minutos de vídeo, tá ligado? Eu espero que você assista até aqui. Se você não assistir inteiro e não pedir, Bruno, traz as outras partes, a gente vai parar por aqui e eu vou assistir em offline, tá? Então vamos lá, vamos rapar esse vídeo, compartilha pra todo mundo. Tô curioso, eu aposto que você tem muito tempo que você não assiste esse documentário. E o recado é o seguinte, mano. Tá tendo mais vídeos, tá? De terror. Aqui, teve ontem. Teve Clarence's Tape. Teve na terça-feira. Na terça-feira não. Aí eu tô dando... Ixi, eu tô dando spoiler da semana que vem. Ai, desculpa aí, mano. Você já tá ligado o que vai acontecer semana que vem, né? É, já falei. Então vamos lá. Se você quer ver uma continuação na próxima semana, 700 likes no vídeo de hoje. Tá vendo esses dois vídeos aqui do lado, mano? Cada um deles assiste e faz aquela maratona no canal. É vídeo tranquilo, não é de terror, beleza? Eu sou o Bruno e bora conhecer mais sobre Five Nights at Freddy's.